pessoal, vamos fazer um comparativo entre consórcio imobiliário versus financiamento habitacional. Tá bom, pessoal? Análise das opções para aquisição. Eu vou explicando cada ponto para vocês terem uma noção de como que funciona. Uma compra planejada sem juros tem que ser via consórcio, não tem sombra de dúvidas, né? O consórcio permite adquirir o imóvel de forma planejada. Tem alguns pontos importantes. Por exemplo, quem procura o imóvel com antecedência, ele não tem um planejamento, ou seja, ele paga pela urgência. Aí ele tem que procurar o conceito de financiamento, que é muito mais caro. Se ele fizer um plano de consórcio, o que acontece? Ele vai pagando as parcelas, o consórcio vai atualizando e ele consegue, em determinado momento, adquirir o bem. Adquirindo a carta de crédito, ele vai buscar o imóvel do gosto dele, da sua esposa, enfim. Entendeu, pessoal? Então, aqui está o segredo, ó. Planejamento. Sem planejamento, impossível. A taxa administrativa que na cabeça de muitos é um problema, não é mais baixo. Ela está sempre entre 15 e 25, nunca mais do que isso. É assim, imagina uma taxa de 25% colocada em cima de um valor definido e diluído em 180 meses. Quanto que é isso por ano? Logicamente que tem correções, mas, gente, inacreditavelmente muito mais baratos. Vamos lá, na aquisição via financiamento, você consegue muito mais rápido, tá vendo? O valor para o imóvel. Logicamente que você precisa ter uma linha de crédito pré-aprovada, você precisa ter 30% em média para dar de lance, para dar de entrada, e financiar 70% por 240, 420 meses, aí é de acordo com o plano de cada um. Com os juros, não esquecendo, tá, pessoal? A taxa Selic hoje, 15%. Perfil do comprador em ambas alternativas oferece vantagem de acordo com o perfil, tá bom, pessoal? Vamos para outra parte. Vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês o fundamento de consórcio imobiliário, característica do financiamento habitacional, comparativo entre um e outro, tomada de decisão e como escolher a melhor opção. Fundamentos do consórcio imobiliário. Vamos lá. Para quem não tem, eu acho que todo mundo já tem uma ideia. O consórcio ele é um planejamento de um grupo de pessoas que se reúnem para comprar um determinado bem. Então elas vão depositando e aqui durante aquele período eles vão fazendo as liberações de bens conforme as cotas e grupos. A aquisição via sorteio. No consórcio existe a modalidade de sorteios, né? Seja entre os participantes adimplentes que pagam o consórcio regularmente, e ele participa de um sorteio que pode liberar o crédito para ele antecipadamente, sem ele ter nenhum desencaixe de lance fixo ou livre. Ele foi sorteado, ele recebe. Pode também ser contemplado através de lance fixo e lance livre, ok? Quando fala sem cobrança de juros, o consórcio realmente não tem juros, porém, ele tem essa taxa administrativa aqui e o fundo de reserva. E, como eu estou dizendo aqui, ó, é diluído com o passar do tempo. No consórcio, as principais vantagens é a ausência de juros, o planejamento financeiro, a incerteza do prazo é um problema. Taxas administrativas não é problema, porque ela é diluída durante o prazo de pagamento, ou seja, você só vai pagar ela cheia se você quitar, o que não é aconselhável no caso do consórcio. Você vai pagando, ele fica praticamente parado, ele tem uma correção, logicamente, mensal, tanto a carta corrige quanto a prestação, a parcela,
mas nada absurdo. A parcela, ela corrige em cima do valor do saldo devedor. E para ilustrar para vocês a vantagem do consórcio, uma carta contemplada, ela corrige pelo valor máximo dela, pelo valor da contemplação. Ou seja, se você pagou 10.000 que seja, foi contemplado no sorteio, essa carta passa a corrigir numa aplicação da administradora de consórcio pelo valor total da carta. Por exemplo, se foi 500.000, tu pagou 10, vai valorizar em cima dos 500.000. Isso é fantástico. Agora, tem que ter planejamento. Assim, ó, como você tem que pagar um boleto todo mês, isso aqui vira uma regra. Diferentemente se você guardar dinheiro. Você não guarda. Você não é regular, você não é consistente para guardar dinheiro. Não são todas as pessoas, logicamente. Mas você, teoricamente, não guarda. Se tem o boleto, você paga. Beleza? Taxa administrativa diluída em 180 meses. Perfis ideais de participante. Sem sombra de dúvidas. Para médio e longo prazo, consórcio. São ideais. As pessoas planejam. Evitar juros altos. Os participantes buscam evitar juros com indexador de taxa Selic, PCA, IGPM, enfim. Então, o consórcio ele te protege nessa situação. Você vai pagar uma taxa administrativa mais um fundo de reserva, e isso vai ser diluído no número de meses que forem restantes para pagamento. Agora, a característica do financiamento habitacional. Vamos lá. Olha, ele é com juros acumulativos, ou seja, ele já fica de partida mais proibitivo. Você tem que dar 30% em média de entrada. Você pode usar a tabela Sacre ou Price. Isso daí depois eu até explico. Sacre ou Price. Uma, ela vem juros presentes, ou seja, tu paga mais caro no início para pagar menos no final, e a outra tem a parcela mais fixada e que vai abatendo juros mais regularmente, mas mantém a frequência do valor em média. A incidência de juros, normalmente, você paga até três vezes o valor do imóvel. Por isso, as pessoas têm optado bastante para o consórcio. Principais vantagens e desvantagens. Desvantagens. A vantagem que permite a aquisição imediata. Por exemplo, quando é aconselhável a utilização de um financiamento? Quando você encontra uma oportunidade, você encontrou um imóvel que está com desconto de 60%, e você tem pressa, você vai, faz aquela operação, adquire o imóvel e bota ele para vender imediatamente, ou bota ele para alugar e o inquilino paga as prestações do financiamento, enfim. Aí é caso a caso, mas você tem que estar com, no mínimo, um desconto de 60, de 40% para valer a pena, tá bom, pessoal? Senão fica inviável. Os juros, eles aumentam o custo total, ou seja, muitas das vezes, quando você terminar de pagar o imóvel, ele está praticamente no valor do total que você pagou. As etapas de processo são parecidas. No financiamento é um pouco mais apurada, tem toda uma análise documental, aprovação de financiamento, assinatura do contrato, enfim, tem todo um rito para ser seguido. Agora, um comparativo mais detalhado entre o consórcio. Diferença. Em custos, o que eu já tinha falado para vocês, nós temos aqui
Um consórcio que não tem juros, somente a taxa de administração e fundo de reserva, que normalmente, se você alongar o pagamento, elas são diluídos a custos muito baixos. No financiamento, pelo contrário, você paga praticamente entre 2,5 vezes, 3 vezes o valor do imóvel. Aí você passa a vida pagando. Então, este é o grande problema. Na carta, no consórcio, depois de contemplado, você já tem o bem, você pode alugar e comprar um outro imóvel, enfim, tu fica com mais flexibilidade. Como eu havia falado anteriormente, aqui, ó, no financiamento, a compra é imediata, se você tiver o crédito pré-aprovado, logicamente, que hoje é bem difícil em virtude da inadimplência. No consórcio, depende da contemplação, você tem que fazer um planejamento, e aí é fundamental, pessoal, você ter um consultor, sabe, um especialista te acompanhando. Nós aqui da DNA, nós mudamos um pouco o conceito. Nós queremos pegar o nosso cliente, o nosso parceiro, de ponta a ponta, desde a escolha do grupo da cota até a contemplação. Tá? O consórcio, ele depende da contemplação, mas ele tem umas vantagens aqui, ó. Ele é corrigido pelo INCC pelo valor que está lá da carta. Curiosidades que é importante, a carta contemplada, ela tem o valor de mercado, ou seja, tem gente interessada em comprar sua carta. Exemplo, fui contemplado numa carta de 500 mil e paguei 30 mil. Pode chegar alguém muito tranquilamente e chegar para você é o seguinte: eu compro sua carta por 150 mil. Por quê? Porque ele tem uma oportunidade em algum determinado local para comprar algo que ele está buscando muito. Então, ele te paga esse ágio, né? Você vai ganhar 5 vezes mais do que você pagou. Se você pagou, por exemplo, 30 mil, ele vai te ofertar 30%, oscila de 20 a 35%, depende muito. Nós conseguimos aqui na DNA encontrar comprador para carta contemplada, dependendo, logicamente, do valor do ágio que você cobra. A carta contemplada, ela corrige mês a mês e ela não é obrigatoriamente, você não tem a obrigatoriedade de utilizar a carta. Ou seja, se o teu grupo ele tem vários anos pela frente, você pode deixar ela lá corrigindo. Tá? Eu tenho cartas minhas que eu ainda não consegui sacar em virtude da correção, que está muito interessante. Outra coisa que é importante saber no consórcio é que uma carta contemplada, ela não tem prazo de validade não, a não ser o final do grupo, tá? Então você não precisa correr. Você tenha lá o crédito aprovado, ele vai ser corrigido conforme as aplicações da administradora e você, na hora certa, você utiliza ele da melhor forma que você desejar, com poder de compra à vista, logicamente. Riscos. Vamos lá. No financiamento, o imóvel dado como garantia que o banco pode tomar em caso de inadimplência. No consórcio, envolve o tempo de contemplação e também o imóvel é alienado à administradora, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Isso aqui não está sendo colocado, mas precisa ser colocado. A administradora, ela pega teu imóvel alienado e você não pode ter duas alienações no mesmo imóvel, tá? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a sua capacidade de pagamento mensal. Tem que caber no bolso. Por isso, o especialista vai te ajudar, porque não adianta você entrar em uma parcela que durante um período você consiga pagar e depois não consiga mais. Não vale a pena. Mesmo sabendo que um consórcio cancelado você não perde o dinheiro, isso é importante. Tem pessoas que pensam que o dinheiro está perdido, não está. Ele vai ficar lá, você vai participar de um sorteio de consórcios cancelados, porém, você só receberá se você for sorteado ou se o grupo terminar. Quando o grupo termina, você recebe.
tá? Mas é importante você ter uma avaliação de capacidade de pagamento. Tolerância a prazos, você precisa ter um consultor para que você consiga, de alguma forma, minimizar isso aqui, ó. Existem engenharias de contemplação que só é oferecida por especialistas que têm controle do que está dentro do grupo e da cota. Ou seja, eh, as empresas de planejamento imobiliário que tiverem esta ferramenta para ter um raio-x de dentro do grupo, consegue ajudar o cliente no processo de contemplação. Urgência na aquisição não tem saída, você tem que ir no financiamento. Porém, é aquilo que nós sempre falamos, né? O dinheiro urgente, ele é caro. Você tem que pagar para tê-lo. Não é simples não, tá, pessoal? Quando você fala de compra imediata e financiamento, normalmente o brasileiro, ele é assim, ele quer fazer à vontade e presentear a esposa, o que é muito nobre, mas aí ele se endivida por 20 anos, 15 anos, assim como eu, tá, pessoal? Eu comprei meus imóveis financiados. Aí você aguarda a decisão do banco de avaliação de crédito e após isso você vai e adquire, sendo que sempre você tem que ter um valor de entrada que normalmente é 30%. Cenários práticos, exemplos reais de consórcio. Aqui tem um ponto importante: vantagens, conclusão do consórcio. Consórcio é uma oportunidade, é uma oportunidade de aquisição com uma taxa administrativa que será diluída no prazo estipulado do grupo, ou seja, 180 meses, 25% diluído em 180 meses, o percentual mensal fica muito baixo. Perfil do comprador. A escolha correta para quem tem o perfil de objetivos com planejamento antes da escolha do imóvel. Eu falei para vocês. Ele primeiro procura ter a, o recurso para depois buscar o imóvel que ele procura. E aí ele tem muito mais poder de negociação em virtude do consórcio ter validade de crédito à vista. Então, ele analisa cuidadosamente cada opção de grupo com um especialista. É crucial para tomar a melhor decisão, tá? Se não tiver um especialista, gente, é uma venda de consórcio solta. E aí você eventualmente vai entrar em grupos gigantes. Enfim, normalmente isso não é bom para você. No financiamento, vamos lá, vantagens. Financiamento é uma oportunidade de aquisição mais rápida, porém você tem que ter os 30%. E no final do pagamento, se você não tiver um plano de amortização, você paga em média 2,5 vezes o valor do bem. O perfil do comprador ele é muito balizado pelo brasileiro, que tem urgência, porém, ó, ele se endivida por 20 anos. Não é fácil. Então, precisa avaliar como que você vai fazer isso. Ah, quero comprar e vou ter poder para quitação rápida. Às vezes vale a pena, dependendo da oferta. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou editar para depois jogar no YouTube. Me acompanhem lá, vai ter mais dicas. Dê um like se vocês entenderam e gostaram e me chame para tentar ajudar vocês nesse processo, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima restinho de semana, ótima terça-feira, tá bom? Fiquem com Deus.